Miguel Pereira. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Maravilha de Jesus. Mais uma vez esta manhã, nos reunirmos para aprender da sua santa e gloriosa palavra. E vamos para a nossa lição de número 11, lição essa do dia 14 de julho de 2020, onde nós trataremos sobre atributos da unidade da fé, a humildade, a mansidão e a longanimidade. O texto áureo da nossa lição diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação por que fostes chamados. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo de número 1. A verdade prática: a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade. A humildade procede à honra. A mansidão: os mansos herdarão a terra. E a longanimidade: a paciência para suportar as lutas e as provas e perseverar na presença do Senhor. É isso que faz a unidade da igreja dependente, que os crentes evidenciem no seu cotidiano tudo isso. Então o crente ele tem que ser humilde, ele tem que ser manso, ele tem que ser longânimo, tem que ser paciente. Amém, meus irmãos? Amém. Que possamos levar isso já como lição nesta manhã para as nossas vidas. Se sairmos daqui na clareza de que isso está nas nossas vidas, nós já ganhamos mais um dia aqui na terra, na presença do nosso Deus. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, no capítulo de número 4, versículo de 1 a 4, e também em Colossenses, no capítulo de número 1, do versículo de 9 a 12. Eu vou ler o primeiro versículo e, na sequência, os irmãos, um após o outro, continuem a leitura. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação por que fostes chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, e uma só esperança da vossa vocação. Colossenses 1 e 9. Por essa razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade e gozo. dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém? Que nós possamos aprender nesta manhã com esta lição. E antes da irmã Elba assumir, gostaria de convidar os irmãos para que nós fizéssemos uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença nesta manhã mais uma vez, glorificando e enaltecendo o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus, por mais um dia, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos aprendendo da Tua santa e gloriosa palavra. E pedimos a orientação, Senhor querido, do Teu Divino Espírito Santo, que é o professor por excelência, para que nesta manhã, Senhor querido, venha, Senhor, visitar os nossos corações, o nosso entendimento, para que possamos compreender tudo quanto o Senhor tem para nos ensinar, querido Deus. Venha usar a Tua filha, como sempre o Senhor tem feito, com sabedoria, com inteligência, com graça e unção da parte do Senhor, meu Deus, e que ela transmita tudo quanto o Senhor já tem posto no seu coração através desta palavra. Senhor, meu Deus, se conosco, Senhor querido, permaneça sobre as nossas vidas nesta manhã, agraciando-nos com a Tua presença e a Tua glória. É o que nós te pedimos, Pai, em o nome de Jesus. Irmã Elba, a oportunidade e a liberdade para estar nos ministrando
o ensinamento da palavra de Deus nesta manhã. A paz do Senhor, irmãos. Podem Amém. tomar vossos assentos. Hoje sem microfone, né? A voz é baixinha. Aleluia. Muito bem. A nossa lição, ela tem como... Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, né? Perdão. A nossa lição, ela tem como objetivo mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. A introdução nos diz assim: após concluir a oração intercessória em favor da Igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Para haver a unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes não somente diante de Deus, mas também entre eles. Então eu quero me deter aqui nessa introdução, irmãos, na necessidade da unidade dos crentes. Tá? Nessas epístolas, Paulo, ele vai ressaltar muito isso aí, a unidade da igreja. Então ele vai tratar da unidade do corpo, da unidade do espírito, da unidade de propósito, da unidade de autoridade, da unidade da fé, da unidade do batismo e da unidade, né, para que a gente possa entender melhor essa questão da unidade, como que nós devemos viver essa unidade. A unidade cristã, ela não significa, tá, vivermos todos de uma mesma forma, de uma maneira igual, sem diversidade, não. Cada um de nós tem uma maneira de ser. Nós somos diferentes, mas nós temos que viver o diferente na unidade. Como viver as nossas diferenças na unidade? Tá? Reconhecer a importância, tá? Reconhecer a importância dessa diversidade, dessas diferenças, tá? E respeitar cada uma delas nos leva a viver a unidade. Né? Sempre achar que o diferente não é o errado, ou o errado não é o diferente. Tá? São apenas diferentes. Então, as nossas diferentes habilidades, capacidades, né, elas vão somar e não dividir, certo? Porque aí em 1 Coríntios 12, 29, o apóstolo Paulo, ele vai dizer: são todos apóstolos? São todos mestres? São todos pastores? Todos falam língua? Todos interpretam? Não. Deus, ele deu para cada um dom diferente. Um dom de, por exemplo, de cantar, um dom de orar, dom de cura, né? Dom de pregar, dom de falar, mas são todos dons diferentes. Mas nenhum pode dizer que o que prega é melhor do que canta. Né? O louvor é importante, a pregação é importante, tudo é importante. Até mesmo aquela pessoa que vai lá fazer uma oração na casa de alguém, isso é um dom, isso é importante. Tudo se soma na obra do Senhor. E o que o crente precisa fazer? Reconhecer que tudo no corpo é importante, né? Como a gente sempre costuma dizer, né? A cabeça não pode dizer para o pé que o pé não é importante, né? O pé não pode dizer para a perna que ela não é importante. Nem a mão pode dizer que não precisa dos dedos. Todos somam na obra de Deus e todos são importantes. Por mais que você ache que você não sabe fazer nada, que o que você faz é tão pouco, é tão pequenininho, mas para Deus não é.
Uma palavra que você dê para alguém, isso já é muito importante. Você já está ajudando uma pessoa. Então a gente vai ver o que é a unidade do corpo. Tá? O que é isso, unidade do corpo? Tá? Então a igreja, ela é um organismo vivo. Ela é composta de pessoas, mas ela é espiritual. Tá? A igreja ela é espiritual. Todas as pessoas que aceitam a Cristo, tá? Independente de quem seja, se seja gentil, se seja judeu, seja branco, amarelo, preto, pobre, rico, homem, mulher, criança, todas essas pessoas, elas vão fazer parte de um único corpo agora, o corpo de Cristo. Essa é então a unidade do corpo. E essa igreja ela tem que se manifestar na horizontal. Por quê? Porque quando a gente fala na horizontal, a gente nivela todas as pessoas no mesmo patamar. Não existe ninguém mais importante que ninguém. Dentro da igreja, o único que tem que ser adorado é Cristo. O único que é importante é Cristo. E todos têm que convergir para Cristo. Quando toda a igreja pensar assim que o importante é Cristo e convergir para Ele, a unidade do corpo vai acontecer. Quando a gente se coloca, quando a gente manifesta a nossa posição em Cristo, tá? A gente vai mostrar a nossa comunhão com Ele. Dependendo da posição que eu me coloco, eu vou ter mais comunhão ou nenhuma comunhão com Cristo. Certo? Tá? E isso vai indicar a nossa condição espiritual, a condição espiritual da igreja. E isso vai convergir na unidade do corpo. Quando as pessoas estão bem ligadas e na comunhão com o Senhor, tá? Elas vão também estar na comunhão, automaticamente na comunhão com os irmãos. A arma que Satanás mais utiliza para acabar com a igreja é a divisão, é a murmuração, é as pessoas se acharem que são melhores umas que as outras. Tá? Ah, porque eu prego, porque eu canto, eu sou melhor que o irmãozinho que está lá trabalhando na porta. Sou melhor que a irmãzinha que só senta no banco e só vem para o culto. Todos têm uma função no corpo de Cristo. Todos nós temos uma função no corpo de Cristo. Assim como uma máquina tem várias peças e ela não funciona se todas as peças não tiverem. Os irmãos que são motoristas aí sabem, né? O motor de um carro, de um caminhão, ele precisa de todas as engrenagens. Se uma pecinha, um fiozinho estourar, arrebentar, o motor todo já não funciona. Então todas as peças, meu irmão que lhe diga, né? Ele é mecânico, né? Então, a gente no corpo de Cristo precisa também estar ligado como um motor. Um motor que não pode parar. E todas as peças precisam uma das outras. Todas, tá? Nunca diga, eu não sei fazer nada para Jesus. Nunca diga isso. Você sabe cantar, você sabe dar uma palavra para alguém, você sabe falar do Evangelho, você sabe dar um testemunho do que Deus fez na tua vida. Isso é fazer obra de Deus. Tá? Então, todos nós precisamos. Então, Satanás, ele sempre vai tentar agir na divisão da igreja, porque reino dividido não subsiste. Deus não opera na divisão, não opera na injustiça, né? Então, a gente já sabe. Então, a gente já sabe que se um corpo ele é espiritual ou não, se a igreja é espiritual ou não, a igreja local é espiritual ou não é espiritual. A gente sabe se ali tem unidade do corpo. Pensando um pouco, refletindo, será que a nossa igreja, ela tem unidade? Será que nós, localmente,
a nossa igreja ela é unida. Nós temos união aqui. Eu pedi para o... por favor. Eu quero ler uma reflexão com vocês, eu trouxe, tá? Distribui para mim, por favor, para cada um. Vamos ler fazer uma aulinha diferente hoje, vamos ler uma reflexão. Tá? Então, quando nós entendermos que o Espírito Santo é quem comanda, ele é o dono da igreja, tá? E tudo que acontecer, se Deus, ele exalta quem ele quer, ele abate quem ele quer, então nós temos que compreender que em tudo, nós temos que fazer a vontade de Deus. E nunca ter o sentimento de facção, o sentimento de inveja, porque é Deus quem faz, é Deus que levanta, é Deus que abate, é Deus que coloca, é Deus que tira. Então eu vou pedir aqui para os irmãos, eu vou ler isso aqui em voz alta. Tá? Contam-se que numa carpintaria houve uma estranha assembleia. Foi uma reunião de ferramentas para acertar suas diferenças. O martelo exerceu a presidência, mas os participantes lhe notificaram que teria de renunciar à causa. A causa fazia barulho demais e, além disso, passava todo o tempo golpeando. O martelo aceitou sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas, por sua vez, pediu a expulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atritos. A lixa acatou com a condição de que se expulsasse o metro, que sempre media aos outros segundo a sua medida, como se fosse o único perfeito. Nesse momento, entrou o carpinteiro, juntou o material e iniciou seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente, uma rústica madeira se transformou num fino móvel. Quando as ferramentas ficaram novamente a sós, a assembleia reativou a sua discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com as nossas qualidades, com os nossos pontos fortes. Assim propõe um trato. Não vamos ressaltar nossos pontos fracos e vamos passar a valorizar nossos pontos fortes. A Assembleia aprovou a proposta. Todos tinham entendido que se o martelo era barulhento, também era forte. Se o parafuso dava voltas, mas também unia e dava força. E se a lixa era áspera, era também especial para limar e afinar as asperezas. E se o metro media aos outros, era também preciso e exato. E todas essas habilidades eram necessárias para o trabalho em conjunto. Sentiram-se então uma equipe capaz de produzir móveis de qualidades. Sentiram alegria pela oportunidade de trabalhar juntos. Aprendemos então que, quando uma pessoa busca somente os defeitos da outra, sempre encontra algo para criticar. Desta forma, o clima torna-se tenso e negativo. Ao contrário, quando se busca com sinceridade os pontos fortes uns dos outros, as melhores conquistas humanas florescem. É fácil encontrar defeitos, qualquer um pode fazê-lo, mas trabalhar atentando para as qualidades, isto é somente para sábios. Vai e ensina isto com teu exemplo para os teus irmãos. Então, essa é uma reflexão, tá? Para a gente concluir o que é a unidade do corpo. Né? A unidade do corpo é isso aí. Nós temos que valorizar uns aos outros, proteger uns aos outros, não aceitar afronta contra o nosso irmão, tá? Ainda mais às vezes sendo de alguém que não professa a nossa fé, né? Então é isso que Deus quer de nós, a união. Sabe aquele velho ditado que tem no mundo, a união faz a força? É bem por aí. Se a igreja entendesse isso, nossa, como seria bem melhor, né?
Bem melhor mesmo. Então agora, vamos falar da unidade do Espírito. A própria Trindade em si já fala, né? Da unidade do Espírito. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Mas não dá para falar também de Jesus, quando a gente fala de Jesus, sem falar do Pai e sem falar do Espírito Santo. Porque Deus Pai nunca está separado de Deus Filho e nunca de Deus Espírito Santo. Quando a gente diz assim, os três são um, a gente fica se perguntando, mas como que três pessoas distintas podem ser uma só? Tá? Elas são uma só na maneira de ser e de pensar. Como que nós podemos ser um só se nós somos muitos? Nós podemos ser um só na nossa fé, no nosso pensamento. É nisso que nós podemos ser um só. É isso que Deus está falando. Por quê? Porque se a igreja ela é composta de pessoas, mas ela também é espiritual. Quando nós temos o mesmo pensamento, a mesma maneira de agir, a mesma maneira de pensar, tá? Então a gente vai ver que nós poderemos ser um só em Deus, um só em Cristo. Tá? Não é difícil a gente descobrir quando uma igreja ela não é unida. É tão fácil, tão simples, né? Quando tem tanta confusão, tanta intriga, tanta divisão, tanta contenda, né? A gente percebe que ali o Espírito Santo não está habitando, ali Deus não está habitando. Porque Deus não habita na injustiça. Né? Então eu quero pedir para os irmãos abrir a Bíblia aí em João 17. João 17, a oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 20, 21, 22 e 23. Eu vou pedir para alguém ler, por favor. Quem achar, lê aí para a gente. Então, somente o Espírito Santo, ele pode trazer essa união, né? Então, se não houver o Espírito Santo, não existe união. Quem achou, pode ler, por favor. Já achou, irmão? Esse aqui, pode ler para a gente? 20, 21, 22. 20, 21, 22 e 23. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Amém. Então Jesus está dizendo aí que se nós aqui dentro não tivermos união, até já falei isso aqui em outra aula, se não tiver união aqui na nossa família, união, nós não podemos dizer que temos Jesus. Como é que o mundo vai saber que nós temos Cristo se nós não temos paz? Então, para nós mostrarmos lá fora para o mundo que nós temos Jesus, nós temos que ter união. Aquele povo que está lá fora tem que olhar para cá e saber que aqui tem luz e não trevas. Agora, se tiver contenda, divisão, barulho, aqui não vai ter luz, não vai ter Jesus. Jesus não vai estar aqui dentro. Então, essa é a unidade do Espírito. Nós temos que estar ligados no Espírito, porque só assim nós poderemos afugentar aquele que tenta nos matar, o perseguidor das nossas almas. Então, agora a gente vai ver a unidade de propósito. O que é a unidade de propósito? Às vezes a gente fica se perguntando, o que eu estou aqui fazendo no planeta Terra? Por que eu nasci? Né? Todo mundo acho que um dia já se fez essa pergunta, né? Qual é o motivo da nossa existência? Né? Porque se a gente passa por uma breve vida, né? A nossa vida aqui é tão breve, tão passageira, né? Então a gente vai ver que quando Jesus Cristo nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz,
Quando Ele nos chamou, Ele olhou para nós, Ele nos chamou para conviver com Ele, Ele quis que nós fizéssemos parte da vida dEle. Deus não precisava de nós, mas Ele quis que cada um de nós viesse a ter parte com Ele. Ele nos chamou e nos deu fé. Ele nos deu fé e nos deu a oportunidade de conviver com Ele. Aí quando Ele nos chamou para isso, Ele nos chamou para adorá-lo, para glorificá-lo. Para isso foi que nós nascemos. Nós estamos de passagem nesta terra, mas nós estamos aqui para fazer a diferença, para adorar o Senhor. É para isso que nós viemos para essa terra. Esse é o propósito de Deus para com a nossa vida. União de propósito, unidade de propósito. Então, qual é a unidade de propósito que Deus quer com a gente? Adorá-lo, glorificá-lo, fazer a diferença nesta terra, tá? Então, Deus, Ele dividiu o louvor dEle, Ele dividiu a vida dEle conosco. A gente vai ver que Deus, Ele conversava com Adão e Eva no Éden. Né? Ele dividia. Por que Deus parou de conversar? Por causa do pecado que entrou. Aí Ele teve que mandar seu filho vir aqui nessa terra, ser humilhado, cuspido. Para quê? Espizinhado, perseguido, para religar novamente a comunhão desse ser humano com Ele. Esse é o propósito de Deus. Vocês sabiam que antes de Adão e Eva viverem no Éden, quem vivia no Éden era Satanás? Era Lúcifer. Ele ficou com tanta raiva, Satanás, quando ele quis ser mais que Deus, ele disse, vou subir, isso prova que ele estava na terra, até os mais altos céus, e firmarei o meu trono, e serei igual a Deus. Então ele disse, vou subir. Então a questão é, ele quis ser mais. A Bíblia relata ali que ele era tão lindo, tão belo, tão esplendoroso, e que ele vivia entre pedras preciosas. O Éden era cheio de pedras preciosas. Pode ler para nós o nome, André. Ezequiel 2. 28 e 12. 12. Vai lendo até o... Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito de formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim, ungido para proteger, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Tá bem, tá bom. Aí assim, ó, até o 15 ele diz, né? Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. Então, Satanás, ele habitava no Éden. Aí o que Deus faz? Quando ele quis ser mais que Deus, disse que ele ia subir até as mais altas alturas, estabelecer o seu trono e ser igual a Deus, foi aí que ele caiu. Foi aí que cresceu a soberba nele. E ele caiu. Aí o que Deus faz? Deus tira ele, expulsa ele, né? E coloca um homem. E aí o que ele faz? Ele vai para lá incomodar o homem, fazer o homem pecar. Porque até então, o propósito de Deus estava sendo seguido, estava sendo mantido. O homem estava no Éden, Deus conversava com o homem, com a mulher todos os dias, e eles tinham comunhão com Deus. E eles ouviam audivelmente a voz de Deus. Até que então, Satanás entrou, né, e fez o homem pecar. Então, a intenção dele é destruir, né, o propósito de Deus. Qual é o propósito? Deus criou o ser humano para adoração, para adorá-lo
colocou o ser humano no lugar dele aqui no Jardim do Éden para adorar o Senhor. E ele ficou mais endiabrado ainda e foi lá e fez o ser humano pecar. Aí Deus manda seu filho Jesus para quê? Para restaurar a comunhão. Então a união de propósito é essa. Em Efésios 1:18, Paulo vai dizer assim, peço a Deus que abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para o qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Isso está em Efésios 1:18. Então Paulo roga para que a gente encontre novamente, para que a gente enxergue qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Essa é a unidade de propósito. A igreja tem que saber que a unidade de propósito é adoração. É adoração ao Senhor. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Para isso foi que nós nascemos. Para adorar. Adorar. E glorificar o nome de Deus. Unidade de autoridade. Tá? Das que eu citei ali, né, os tipos de unidades que Paulo vai falar nessas epístolas, tá? A unidade de autoridade. Quem é o dono da igreja? Quem é o Senhor da igreja? É Jesus Cristo. Quando a gente aceita Jesus, a gente vem para o reino de Deus, a gente tem que viver conforme as regras de Deus. Tá? A gente não pode dizer, eu vou para o reino dos céus e viver rebeliado. Tá? Foi isso que aconteceu com o reino de Israel, com o povo de Israel no deserto. Eles se rebeliaram contra Deus. Eles queriam as bênçãos de Deus, mas eles não queriam a Deus. Então, quando a gente busca outro Senhor, quando a pessoa aceita Cristo e ela busca outros subterfúgios para ganhar uma bênção, que não seja por meio da justiça, ela está cometendo um adultério espiritual. Ela está trocando Deus por um outro Senhor, que não é Deus. Ah, mas não tem problema nenhum. Tem sim. Se tudo que você fizer não for por meio da justiça, você está buscando um outro Deus que não é o nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele não opera na justiça. Então não podemos fazer nada que não seja através do nosso Deus. Não podemos nos rebeliar contra Deus. Nós temos que saber que um só Senhor. O que significa isso? Um só Deus, um só Senhor. É viver e seguir as regras desse só Senhor. Essa expressão, um só Senhor, nós temos um só Senhor. Às vezes a gente diz, as pessoas dizem fora, mas o Deus de vocês é o mesmo, Deus é um só. Não, não é. Eu digo isso sempre. Cansei de dizer para as pessoas que quando a gente vai falar de Jesus, elas dizem, mas o meu Deus é igual, o teu Deus é um só. Eu digo, não mesmo, não é não. O meu Deus é o Deus da justiça, é o Deus da Bíblia e não é o mesmo teu Deus. Eu sempre digo. Por quê? Porque tem gente que diz que segue a Deus, mas vive cometendo injustiça, vive fazendo coisa errada e ainda às vezes diz que é crente. Errar é humano. Nós temos um advogado. Amém? Mas quando a gente erra, involuntariamente. Agora, errar, fazer coisa errada, premeditadamente, isso não tem perdão. Quer dizer, Deus ainda perdoa, Ele ainda perdoa, mas isso não é dizer que tem um só Senhor. Quando a gente diz nós temos um só Senhor, isso significa obedecer às suas leis, às suas regras. Obedecer o que está escrito na Bíblia. Isso é dizer ter um só Senhor. E então, a gente vai ver que só então a gente pode experimentar da comunhão com Deus quando a gente obedece às suas leis. Ele estabeleceu leis para a gente obedecer, para segui-lo. E as leis do Senhor, elas são boas, elas são saúde para nós, saúde para o nosso corpo.
Então, por isso que às vezes as pessoas vivem se dando mal, né? Vivem entrando e saindo da igreja, não esperam em Deus, não têm paciência, não querem obedecer a Deus. E o ser humano, ele só se dá mal, não adianta. Não adianta. As leis de Deus, elas são saúde para a nossa vida, né? Então, a gente vai ver que se a gente aprendesse a obedecer, a gente não teria tanta confusão, tanta contenda, né? Tanta coisa ruim acontecendo no meio da igreja como está acontecendo hoje. Então, vamos partir para a unidade da fé. O que significa a unidade da fé? Tá? A fé é um conjunto de princípios absolutos que todos os cristãos têm e consiste na essência do Evangelho. Tá? Então, a Igreja de Cristo, ela obedece uma só fé, um só princípio. Tá? Essa fé é fundamentada em Cristo e fundamentada na sua palavra. Tá? É como diz assim, ó, agora não vivo, como Paulo diz, né? Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que importa agora não é mais o que eu penso, o que eu quero. Não, isso não importa mais, o que importa é o que Deus quer. Então, se nós entendêssemos isso, não haveria desentendimentos na igreja. Se nós colocássemos a vontade de Deus na frente, sempre da nossa vida, a gente compreenderia porque às vezes Deus usa o pastor, Deus usa um irmão para falar com ele, não. Deus que usou alguém para nos corrigir e a gente não aceita a correção, às vezes de um irmão que a gente sabe que é de oração, uma irmã que a gente sabe que está na presença de Deus. E a gente não aceita a oração, as pessoas não aceitam, e aí isso gera uma tremenda contenda, às vezes, na igreja. Há uma divisão, porque hoje as pessoas andam pisando em ovos, porque é difícil você querer ajudar alguém com uma palavra de correção, porque as pessoas não aceitam mais uma palavra de correção. Elas sempre se acham importantes, colocam o seu ego na frente de tudo, né? Porque quando a pessoa não é humilde, não é mansa, ela não aceita a correção. Ora, você tem que avaliar quem é que está te corrigindo, qual é o proceder daquela pessoa. É uma pessoa de oração? Está na presença de Deus? Ela tem bom testemunho? Então você aceita a correção, porque é da parte de Deus. Agora o problema é que as pessoas não aceitam, mesmo sabendo que é uma pessoa que tem um bom testemunho, que é de oração. Isso é falta de mansidão e falta de humildade. Ela coloca o seu ego sempre na frente de tudo. Ela não tem fé, não tem unidade na fé. Tá? Então, nós precisamos saber que para a gente andar nessa unidade do corpo, do espírito, do propósito, da fé, sem mansidão, sem humildade, a gente não vai conseguir. Efésios, aqui em 4:13, vai dizer assim, ó, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos saber que, como diz Paulo, né, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O meu ego, ele precisa morrer. Precisa ficar humilde, precisa me rebaixar. Que o Espírito Santo cresça e eu desapareça, né, para ter essa unidade da fé. Senão não tem como isso acontecer. A unidade do batismo. Às vezes a gente fala assim, há um só batismo, né? Quando a gente vai batizar na água, a gente mergulha na água, na verdade, quando é um ato simbólico, porque nós não estamos, de fato, mergulhando na água. A água em si não tem poder nenhum para mudar a nossa vida, né? Mas nós não estamos mergulhando na água, nós estamos mergulhando no corpo de Cristo. E quando eu me batizo,
Eu estou dizendo publicamente que eu me arrependo dos meus pecados. Esse é o propósito de um só batismo. Então, se nós todos fomos batizados e mergulhamos no corpo de Cristo e dizemos que nós temos um só batismo, tá? Por que nós contendemos dentro da igreja? Se nós já nos arrependemos do nosso pecado, nós temos que andar nessa unidade desse batismo, mergulhados no corpo de Cristo. Porque se nós passamos a morrer para nós mesmos e passamos a viver para Deus, por que a gente questiona, como eu já falei, a correção dentro da igreja? Porque Deus ele tem que usar alguém, uma pessoa física, para nos corrigir. Vai usar um irmão, vai usar uma criança até. Deus pode até usar uma criança para corrigir. Então nós temos que ser espirituais, saber se aquilo vem de Deus ou não vem de Deus. E se não vem de Deus, e se é um irmão que não tem bom testemunho, que não está na presença de Deus vier nos corrigir, nós temos que ter a sabedoria de nos calar e orar por ele. E não sair falando dele, ou dizer quem ele pensa que é, a vida dele é toda errada, para querer vir me corrigir. Né? O que um cristão salvo tem que fazer? Tem que ficar calado, ser manso, humilde, que às vezes Deus usa também uma mula, né, para falar. E aí Deus pode usar até uma pessoa que não professa a nossa fé para falar com a gente na rua. Deus usa, né? Deus usa a mula, Deus usa quem Ele quer. Aí nós temos que ter o discernimento, a humildade de saber e conversar com Deus. Senhor, é o Senhor que está falando comigo. Ou você mesmo vai saber, porque a gente conhece os nossos erros, né? A gente sabe se nós precisamos ouvir aquilo ou não precisamos. Não importa de onde venha, se veio de algum lugar para nos corrigir, para nos botar no caminho certo, é de Deus. Pode ser até de um irmão que não esteja muito bem na presença de Deus. Mas se nós estamos errados e nós sabemos que estamos, aquilo veio para nos corrigir. Então essa é a unidade do batismo. Fomos mergulhados no corpo de Cristo. Professamos nosso arrependimento. Então nós temos que andar arrependidos. Se eu me arrependi do meu pecado, não é que hoje eu vou me exaltar e não vou aceitar a correção do meu erro. Né? Então é essa consciência que nós temos que ter. Por último, a unidade familiar. Né? Então a gente sabe que Deus é o dono da igreja e nós somos uma família. Nós somos uma família. E muitas vezes a gente se dá melhor com os nossos irmãos da igreja, a gente tem mais comunhão com os irmãos da igreja do que com a nossa própria família. Por quê? Porque a nossa própria família não professa a nossa fé. Então nós precisamos, às vezes a gente prefere estar em rodinhas de crentes conversando sobre a palavra de Deus, né, do que às vezes estar numa festa em família, onde se ouve música que não é cristã, onde se fala coisas erradas, se falam piadas, se falam palavras torpes, onde a conversa não é boa, né? Então é melhor estar. Então nós somos uma família. E quem é que provê o nosso sustento? O dono dela. Então Deus é quem provê o nosso sustento. É Ele quem habita em nós. Né? Então Deus está acima de tudo e acima de todos nós. Por isso nós devemos ser mansos, ser humildes e reconhecer sempre que precisamos da ajuda dEle, da ajuda do Pai. Sempre nós pecamos todos os dias, nós erramos todos os dias. Né? Adão só foi enxergar o pecado dele, né? Só foi enxergar que estava nu depois que pecou. Antes ele não enxergava que estava nu. Né? Então a gente precisa reconhecer que nós somos pobres, somos miseráveis, pecamos todos os dias, somos por vezes arrogantes, tá? Queremos ser mais do que os outros e nós precisamos
confessar o nosso pecado, reconhecer nossas fraquezas, reconhecer que nós precisamos de Deus, que Ele, que é o chefe da nossa família, que nós precisamos nos voltar a Ele, né? Então, a gente, às vezes, tem que refletir, né? Porque, como será que está, né, a nossa comunhão, a nossa ligação aqui dentro da nossa igreja local, né? Porque Satanás, ele sempre vai nos tentar, sempre tentar nos dividir, colocar um contra os outros, achar que um é melhor que o outro, né? E nós não somos nada, não somos nada, nós não sabemos nada, tudo que nós temos é Deus quem dá, todas as nossas capacidades é Deus quem dá. Ele dá para uns de um jeito, para outros de outros, mas é Ele quem dá, né? E nada nos pertence. O dia que nós reconhecer isso, que a igreja reconhecer isso, a igreja vai viver uma plena unidade em todos os sentidos, do corpo, do espírito, do propósito, do batismo familiar, da fé. E é importante nós vivermos todas essas. Eu quis me atentar mais nessa questão, irmãos, porque eu achei importante isso, tá? A gente compreender essa questão da unidade. Então eu quis frisar isso, porque é isso que Paulo ele vai frisar nas epístolas dele, a questão da unidade. Nós precisamos compreender essa questão da unidade. Muito bem. O primeiro tópico da lição, o modo digno de viver do cristão. Aquele relógio lá está estragado, eu estou sem relógio, alguém me orienta aí. Meu Jesus. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de devolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Eu acho que eu precisaria de mais uma hora para dar essa lição, né? Então a gente vai ver que o código de conduta do crente é o quê? Quem sabe me responder? Qual é o código de conduta do crente? Alguém sabe me dizer? O código de conduta do crente é a Bíblia, né? É nela que nós nos baseamos. É ela a nossa bússola. É ela o nosso manual de funcionamento, né? Ela é a conduta do crente. Como é que eu sei quando um crente ele é moral ou imoral? Quando ele cumpre ou não cumpre o que está escrito na palavra. Se às vezes é um crente que não cumpre o que está escrito, ele vai ser igual a uma pessoa do mundo. Vai mentir, vai roubar, vai enganar, vai comprar, não vai pagar. Vai ser assim. Vai ser igual a uma pessoa do mundo. Então, ele está dentro da igreja, ele se diz crente, mas ele não cumpre o que está escrito na palavra. Ele não tem a Bíblia como um manual de conduta dele. Então, eu não posso dizer que ele é um cristão, que ele tem dignidade, né? Que ele não vive como é digno da vocação, como ele foi chamado para viver. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, né? A pessoa é chamada, mas ela não vive a sua vocação. Ela está aqui fazendo número apenas, esquentando o banco, mas ela não vive a vocação do qual ela foi chamada, né? E isso vai se cumprir, né? A palavra de Deus. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Tem que cumprir a palavra dele. Então, eu quero destacar aqui, tá, essa palavra andar,
Porque na língua portuguesa, a palavra andar, ela tem o sentido de andar por um tempo, você pode parar, caminhar um tempo, você pode parar. Tá? Mas a gente pode dizer que dessa do grego ou das línguas indo-europeias, tá? Ela significa sem limite. Ou numa versão mais contemporânea do grego, tá? Indefinido. Então, aqui Paulo está querendo dizer que eu não vou andar por um tempo e parar. Eu tenho que andar sempre. Porque ela não tá, essa palavra andar, ela não está no sentido literal, né? Então, eu tenho que caminhar sempre. Desde o dia que eu aceitei a Cristo e vim para o reino de Deus, eu não posso mais parar. Porque a Bíblia diz que aquele que larga a mão do arado não é digno. Mas às vezes a gente ainda larga a mão do arado e volta e ele ainda nos perdoa. Mas nós não somos dignos. Tá? Não somos dignos. Então isso significa, tá, que andar digno da vocação não é uma ação temporária. Tá? Porque aqui o que descreve o tipo de ação não é o tempo em que a ação acontece, mas é sempre, é determinado. Então, aceitou a Cristo, vigia para que não, tá, você não caia. O que é ser digno? Digno é uma pessoa equilibrada. Uma pessoa digna é uma pessoa equilibrada como uma balança. Isso é ser digno. E essa conduta, ela deve ser diária, constante e eterna na nossa vida, até o dia que nós partimos dessa terra. Tá? Os crentes que têm equilíbrio, eles cumprem com o seu chamado. Então, a mansidão, ela é uma das virtudes do cristão. A pessoa mansa, ela sempre vai ser um pacificador. Ela sempre vai, aonde há contenda, ela vai trazer o equilíbrio. Ela vai sempre fazer a vontade de Deus, pacificar, né? E nós devemos ter paciência uns com os outros, né? Mesmo quando a pessoa é errada, mesmo quando a pessoa não entende, nós temos que ter paciência com ela. Então, a gente vai ver que é difícil. É só o Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo ele apresenta nessas epístolas, tá, instruções, né, de como a gente tem que ser como cristão. É maravilhoso ler essas epístolas, porque ele está mostrando tudo ali. Como é que eu tenho que fazer para ser crente? Como é que eu tenho que andar para ser crente? Então, a humildade, né, é fundamental. A pessoa humilde, ela aceita a correção. Ela reconhece que é errada, ela reconhece que precisa de ajuda. Né? O soberbo não. O próprio Jesus, ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. O próprio Jesus, não, ele veio para a terra, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele tomou a forma de homem. Jesus foi tão perseguido e massacrado, ele nunca usou os poderes dele, né, para mostrar para os homens o quanto ele era divino. Ele nunca mostrou, ele se comportou como um homem humilde. Ele nunca demonstrou o poder dele. Né? Mesmo quando ele era afrontado, na questão da Maria Madalena, né, quando ele foi, os fariseus perseguiam muito Jesus e o testavam o tempo inteiro, para ver se ele respondia alguma coisa que não estava na lei, para ver se ele infringia a lei. Mas Jesus sempre rebatia com a palavra. Quando alguém vier nos questionar, rebata com a palavra. Não fique batendo língua com a pessoa, discutindo. Rebata com a palavra. Foi isso que Jesus disse para aqueles que vieram apedrejar Maria Madalena. Jesus poderia ter dito para eles: quem são vocês? Quem vocês pensam que são para vir aqui querer dar de dedo nela? Jesus não disse isso. O que Jesus disse? Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Jesus foi na consciência deles.
diretão na consciência, sem precisar bater língua, discutir. Então é isso que o crente salvo precisa fazer, precisa ser, né? Colossenses, no capítulo de número 3 e 12, vai dizer assim, ó: revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Então, Paulo, ele entra na contramão do mundo quando ele pede para os crentes fazerem isso, porque na época dele, quem era manso e humilde era considerado uma pessoa inferior, uma pessoa que não tinha atitudes, tá? E até hoje ainda é assim. Às vezes, quando uma pessoa é mansa e ela não reage a uma afronta, os outros chamam ela de idiota, de otária, não é assim? Até os dias de hoje ainda é assim. Eu já escutei muito essa expressão: ser crente não quer dizer que eu tenho que ser otário. Isso eu já ouvi muito. Que eu tenho que ser idiota, né? Se alguém me afronta, eu tenho que rebater, eu não levo desaforo para casa. E é assim a mentalidade hoje também dos crentes. E isso é totalmente fora da palavra de Deus. A gente tem mesmo que levar para casa e botar no joelho e orar. Tem que levar o desaforo para casa e botar no joelho, porque o nosso juiz, o nosso advogado é Deus, é Ele quem vai tratar com aquela pessoa, não somos nós. Então, tudo nós temos que aprender a colocar no joelho, tudo botar na presença dele, quem resiste em fazer isso, né? Então, a gente vai ver que Deus dá tanto exemplo e a gente parece que não aprende, é difícil, né, de botar em prática. Tu lê uma coisa, agora tu ir para a prática é outra totalmente diferente, né? Eu me lembro que quando eu tirei a carteira de motorista, né, tantos anos atrás, eu tirei 10 na prova, tudo sobre motor. Tirei 10, estudei, li, tirei 10. E tinha caminhoneiros lá velhos, tiraram 5. Agora vai botar ele na prática e vai botar eu. Ele vai me dar de 1000 a 0. Ele vai saber mexer no motor e eu não vou saber. Entendeu? Por quê? Ele não sabe o que está no papel, mas ele sabe o que está na prática. Né? Então a questão é essa: nós sabemos o que está aqui no papel, mas nós não sabemos colocar em prática o que está escrito aqui. A gente tem que se disciplinar, tem um espírito disciplinado. Um espírito manso e humilde é um espírito disciplinado, colocar na prática o que está no papel. Não adianta de nada eu ler, saber, falar e não praticar. É como a própria palavra diz, né? Sejais praticantes e não somente ouvintes da palavra de Deus. Mas o nosso espírito é difícil de dominar, né? É complicado de dominar a nossa alma irada, irritada, brava. E aí o nosso maior inimigo é nós mesmos. Nós somos o nosso maior inimigo. Eu fui para o dicionário para ver o que é o significado de humildade. Aí eu achei o seguinte: ser humilde é ter consciência das próprias limitações, modéstia e simplicidade. Sentimento de fraqueza, de inferioridade com relação a alguém ou a algo. Reverência, respeito com os superiores. Acatamento, tá? Submissão. Pobreza, penúria, também falando da parte física, né? Pobreza, penúria. Então, isso é ser humilde. Tá? E a palavra diz que para mim ter unidade com Deus, eu preciso ser manso e preciso ser humilde. Então, nós temos que rever os nossos conceitos, né? Rever, refletir, fazer uma reflexão, né? Introspectiva, olhar para dentro de nós, né? Jesus, ele deu o maior exemplo de humildade quando ele lavou os pés dos apóstolos. Isso era comum na época
No costume judaico, quando uma pessoa importante fosse visitar outra, era comum chegar na casa e lavar os pés. Só que quem fazia isso não era o anfitrião, mas eram os escravos que faziam. E Jesus, ele se propôs a fazer isso como uma maneira, né, de mostrar a humildade. Ele era Senhor, ele era Deus, ele não precisava fazer isso. Ele em momento nenhum quis mostrar que ele era Deus, o poder dele, mas ele se mostrou humilde, né? Então a gente vai ver que o maior exemplo, ele vem do Senhor Jesus, né, de humildade, das afrontas que recebeu. Ele sofreu a morte de cruz sem falar uma única palavra, ele apanhou, recebeu a cruz de espinhos, né? Ele sofreu. Em momento nenhum ele usurpou ser Deus ou sair dali. Ele poderia sair dali se ele quisesse, né? O próprio ladrão da cruz disse: se tu é Deus, sai daí, mostra para todo mundo que tu é Deus. Mas o próprio Senhor Jesus diz, né, que para isso ele veio no mundo, para morrer na cruz, para sofrer as afrontas, né? Para que hoje nós pudéssemos estar aqui, para que hoje nós pudéssemos ser alcançados. Porque se vocês lerem ali na oração de João 17, de Jesus, tá, ele vai dizer que ele vai orar não somente por aqueles, mas pelos outros que haveriam também de crer nele. Então ele já estava orando pelas gerações futuras, né? Então a gente vai ver que a verdadeira prática da humildade, tá, ela se realiza quando a pessoa reconhece que é fraca, que precisa de ajuda sempre, né? Então a verdadeira humildade, ela é isenta de vaidade, tá? Ela é modesta, ela oferece coletividade e não egoísmo. Ela reconhece as suas fraquezas, as suas limitações. Irmãos, eu já 10 horas. Falta 5 minutos. Tá? Então, Jesus Cristo, ele foi o maior exemplo de humildade para nós. Se você ler, tá, Mateus, os 4 evangelhos, se você ler os 4 evangelhos, você vai ver a humildade de Jesus. E aí a gente sente vergonha, me dá uma vergonha às vezes, né? Digo, Jesus, me dá uma vergonha às vezes de Deus, sinto vergonha às vezes de Deus, porque às vezes a gente se ira, se irrita, né? Então às vezes dá vergonha de Deus. Ai, Senhor, o Senhor foi tão misericordioso, o Senhor me tirou lá de uma vã maneira de viver, eu era tão errada, praticava coisas erradas, andei lá no mundo das trevas, andei no espiritismo, andei na macumbaria, andei em tudo que é lugar errado, mas sempre que eu andei nesses lugares eu estava te procurando, Senhor, e eu não te achei lá. Aí o Senhor me permitiu andar por vários lugares que eu achava que Deus estava lá, mas Deus não estava. E eu cada vez ficava mais frustrada procurando Deus, né? Até que um dia Ele me mostrou a porta, aonde Ele estava, e me mostrou o seu Evangelho. E às vezes eu sinto vergonha, porque a gente sente vergonha pelas coisas que a gente faz, pelos pensamentos maldosos, pelas práticas erradas, pela falta de humildade, pela falta de paciência com os irmãos. E aí às vezes a gente acaba provocando divisão, a gente acaba provocando, entristecendo o Espírito Santo com as nossas atitudes arrogantes, se achando sempre bons. Eu não vou dar o resto da lição. É claro que eu poderia citar aqui, não ter tempo de falar a lição, né? Infelizmente. Né? José do Egito também foi um exemplo de mansidão, né? Os seus irmãos tinham raiva, ódio dele, venderam ele para os ismaelitas, né? Ele foi jogado na cisterna. Até chegar a ser governador, ele nunca falou dos irmãos mal, muito pelo contrário, né? Ele sempre, quando os irmãos chegaram na sua presença, os irmãos conhecem a história, ele chama os irmãos e abraça os irmãos chorando e diz
que não foi os irmãos que enviaram ele para o Egito, mas foi Deus, para que ele mantesse a provisão no Egito, que ele fosse colocado por pai de Faraó, e para que ele também conseguisse o sustento para a nação de Israel. Ele reconhece que foi Deus que colocou ele naquela situação, como Paulo também reconheceu que não foram os romanos que colocaram ele na prisão, mas foi Deus que colocou ele lá por causa do evangelho que ele deveria sofrer. Jesus, estando na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus sabia que não foi os homens que colocaram, não foram os romanos que colocaram ele na cruz, mas foi Deus que colocou Jesus na cruz. Deus colocou Jesus na cruz porque ele precisava morrer por nós, para que houvesse o religamento do ser humano com Deus. Então, quando a gente reconhece que os sacrifícios, as lutas vêm na nossa vida, elas não vêm para nos matar, elas vêm, é Deus que coloca na nossa vida para nós crescer na comunhão com Deus, para nós crescer, porque daí nós vamos buscar a Deus, é na adversidade que nós vamos buscar a presença de Deus. Então, a gente reconhece isso. Então, para encerrar, eu quero ler, que eu achei muito bonito, tá? Um médico, ele é indiano, um médico endocrinologista, mas ele é formado em espiritualidade do corpo e da mente, e ele diz assim, ó: ninguém está errado. Aos olhos do amor, todas as pessoas estão fazendo o melhor que podem segundo seus próprios níveis de consciência. As outras, todos os desacordos são resultados da má compreensão do nível de consciência da outra pessoa. Então, eu achei isso tão profundo. Deepak Chopra, o nome dele. Achei isso tão profundo. E um dos pais da igreja, João Crisóstomo, escreveu: se tu não suportas o teu próximo, como Deus te suportará? Tem sempre aquela pessoa dentro da igreja que a gente parece que não vai muito com a cara, né? A gente não simpatiza muito, né? E às vezes a gente deixa essa pessoa de lado. A gente torce o nariz e nunca nem cumprimenta, né? Aí ele vai dizer: se tu não suportas o teu irmão, como é que Deus vai te suportar? Quem não perdoa, como Deus vai perdoar? Então, irmãos, eu vou encerrando por aqui, que já deu o horário, né? Eu vou ler aqui Infelizmente, eu não pude dar lição, o tempo é nosso inimigo, né? Mas os irmãos podem ler bem a lição em casa, é uma lição bem importante. Tá? Vimos o convite de Paulo aos crentes para viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade; a mansidão, que gere os conflitos; a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Eu não falei aqui sobre longanimidade, né? É a paciência longa, né? Para suportar os erros dos outros. Isso é longanimidade. E a Bíblia diz que Deus é longânimo, né? Ele é tardio para se irar, né? Então, que Deus possa trabalhar nos nossos corações, né, a cada dia, que a gente possa cada dia reconhecer que nós somos nada, nós somos ninguém, e tudo o que somos e que temos é dele, foi ele quem nos deu. Toda a nossa capacidade de falar, de agir, de pensar vem dele, é dele e é para ele. E quando nós entendermos isso, a unidade do corpo vai acontecer e as divisões vão acabar e o inimigo vai fugir do meio da igreja. Quando nós sermos humildes. Amém, irmãos? Tá, então, é isso aí. Em nome de André, a palavra. Muito bem, nós queremos agradecer a Maelva pela aula desta manhã. Já queremos também deixar aqui nosso agradecimento aos nossos irmãos internautas. Tivemos irmãos nesta manhã da nossa cidade de Araranguá, de Minas Gerais,
do estado do Paraná nos assistindo, São Paulo, Rio Grande do Norte, Maranhão, o nosso pastor que está em Nova Trento nos assistindo, Deus abençoe, pastor Edson, irmãos de Sergipe e da cidade de Criciúma nos assistindo. Neste momento eu queria fazer uma breve oração por esses irmãos, se os irmãos me permitem. Vamos lá neste momento, sentados como estão, oramos pelos irmãos que estão na live para despedirmos deles. Amado Deus, soberano e eterno Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelos irmãos que nesta manhã se conectaram conosco, por esta ferramenta, ó Deus, que tu tens abençoado as nossas vidas, estarmos usando para levar aqueles que não podem estar na tua casa te ouvindo, te adorando, aqueles de distantes, de cidades, países, estados, ó Deus, da nossa Federação Brasileira. Pai, ser com os teus filhos nesta manhã, dando a bênção para cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.